Somos da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, curso Ciência da Computação. A equipe é composta por Arthur Max e Davi Nunes. Como podemos ver, esse será o roteiro do conteúdo debatido nesse vídeo, que tem como foco a linguagem Fortran. Pode-se classificar o Fortran como o avô de todas as linguagens computacionais científicas. O nome Fortran deriva da Formula Translation, que indica que esta linguagem estava destinada desde o início para a tradução de equações científicas numa linguagem computacional. Antes da existência desta linguagem, os programas eram essencialmente escritos em linguagem de máquina, o que era um processo lento e enfastiante. Fortran foi um produto verdadeiramente revolucionário. Inicialmente, o programador podia prever o algoritmo desejado como uma série de equações algébricas standard, e o compilador Fortran convertia em uma linguagem de máquina que o computador reconhecia e a executava. A linguagem Fortran original, comparada com outras versões mais modernas, era bastante rudimentar. Continha apenas um número limitado de tipos de declaração e suportava apenas as variáveis do tipo real, data e integer. Também não existiam subrotinas. Foi uma primeira tentativa para escrever a linguagem computacional de alto nível. No entanto, foram encontradas muitas deficiências pelos utilizadores regulares. Assim, a IBM desenvolveu o Fortran 2 em 1958. Desenvolvimentos posteriores continuaram durante 1962, quando o Fortran 4 foi disponibilizado. Este foi um grande passo e tornou-se a versão standard nos 15 anos seguintes. Em 1966, Fortran 4 foi adotado como um ANSI, ficando conhecido como Fortran 66. A linguagem Fortran sofreu outra grande alteração em 1977. Fortran 77 facilitava a escrita devido à melhor estrutura que esta linguagem apresentava, tornando-se rapidamente o Fortran. Introduziu várias estruturas, tais como o bloco if, e foi a primeira versão onde as variáveis character eram mais fáceis de manipular. Mais tarde surgiu uma nova versão, o Fortran 90. Esta linguagem não é tão rígida como a Fortran 77. Em 1997 apareceu o Fortran 95. Este acrescentava novas características à linguagem Fortran, como por exemplo construções for all, funções puras e alguns novos procedimentos intrínsecos. Em conjunto, clarifica inúmeras ambiguidades no Fortran 90 Standard. A estrutura é mostrada na imagem a seguir, onde exemplo é o nome do programa. Implicit none obriga a que o utilizador tenha que declarar todas as variáveis, e o end finaliza o programa. As variáveis ou constantes podem ser integer, que é um número inteiro, positivo, negativo ou nulo, que pode ser representado por um conjunto de dígitos que não contém aspas, nem ponto decimal. Real, as variáveis deste tipo podem ser representadas com números com ponto decimal ou com notação exponencial. As aspas não são válidas. Carácter, as variáveis desse tipo são incluídas entre apóstrofos ou aspas. O número de caracteres constitui o comprimento da variável. Logical, variáveis do tipo true ou false. Há ainda a considerar outros tipos, tais como complex e de precisão dupla. Agora veremos um exemplo de um programa em Fortran. Este programa, chamado de insira, declara uma variável A do tipo real, printa na tela a mensagem insira um valor e lê do usuário o valor digitado para armazenar em A e finaliza o programa.
Bom, meu nome é Davi. Eu vou explicar sobre redigibilidade. Na redigibilidade, ou a capacidade de escrita, é a maneira de medir a facilidade de escrever um programa para a linguagem em um determinado domínio. Grande parte das características da linguagem que afetam a legibilidade afeta a capacidade de escrita. Dado que escrever o programa requer a leitura do mesmo várias vezes. Fortran aparentemente é uma linguagem simples de se escrever por conta dela ser similar com outras linguagens de mesmo nível. A dificuldade em escrita dela acaba sendo mínima para os programadores que já são familiarizados com esse tipo de linguagem, sendo que para aqueles que não são familiarizados, a escrita dela não se mostra tão complicada. Como podemos ver aqui em uma comparação entre os códigos entre Fortran e C, ambos os códigos com a mesma finalidade imprimem na tela uma mensagem solicitando que seja inserido um valor e que esse valor seja armazenado numa variável, ficando assim aparente que a sua escrita não é complicada. Em legibilidade, temos o seguinte: ela é a capacidade de leitura e um dos fatores mais importantes em uma linguagem de programação. É a facilidade com que o programa possa ser lido e entendido, não só por aquele que fez o código, mas também por aqueles que vão trabalhar ou debugar esse código. Assim como foi visto na capacidade de escrita, o código em Fortran mostra-se de fácil leitura, não tendo informações que possam confundir o programador ou a pessoa que esteja lendo a codificação. No exemplo mostrado, temos um código em Fortran e outro em C, como foi demonstrado anteriormente, onde é declarada uma variável A e em C um int número. É impresso na tela a mensagem desejada, nesse caso, que seja inserido um valor, e é solicitado que o usuário insira este valor, que o mesmo será armazenado dentro da variável criada em Fortran, variável A, e em C, a variável num1. Por fim, vimos a história de Fortran, sua estrutura, sua capacidade de leitura e escrita, e explicamos como o código foi feito na linguagem. Este vídeo foi fruto de um trabalho da disciplina de PLP, Paradigmas de Linguagem de Programação, do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca.